Fala pessoal, que bom estar com vocês mais uma vez aqui no nosso canal, professor Ulisses Pessoa. Não se esquece, se inscreve aí, dá um like no nosso vídeo para nós continuarmos propagando todas as informações referentes às ciências criminais. No vídeo de hoje, de maneira bem objetiva e diferente dos vídeos anteriores, eu não queria falar sobre dogmática penal, dogmática processual penal, falar sobre jurisprudência, atualizações, novas perspectivas, não. No vídeo de hoje, de maneira diferenciada, eu queria trazer uma angústia, trazer uma pergunta que volta e meia os meus alunos advogados que estão iniciando me perguntam. Porque o início é sempre desafiador, o início parece que as coisas não acontecem. E eu tenho sido indagado nesses últimos 2 meses, talvez seja em virtude da prova da OAB, o pessoal começando agora, saindo, adquirindo a carteira, o que fazer, como fazer, quais as estratégias que eu devo praticar para conseguir ter êxito. O início é muito desafiador e talvez você esteja me ouvindo aí e esteja passando por isso, esteja passando pelo que eu passei. Eu sempre falo da minha história, muita gente pensa que você começou no direito porque já tinha família estruturada, já tinha um escritório. Não, pelo contrário, eu estava vindo numa fase de transição de uma outra carreira, me formei em administração, foi minha primeira universidade, minha primeira faculdade, melhor dizendo, e aí eu me estruturei para que eu pudesse subsequentemente fazer aquilo que eu amava, que era o direito penal, e nesse sentido poder traçar a minha carreira. Mas não foi fácil. Por quê? Porque todo o início é extremamente complicado. Não tinha escritório, não tinha família tradicional do direito, não tinha dinheiro. Minha família não era uma família que tinha grandes posses. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas aí, fazer como? De que maneira? Quais as estratégias que eu tinha que praticar para eu conseguir lograr êxito? É claro que isso aqui não é o que eu vou falar, não é uma fórmula certa. Cada um é cada um e cada um tem que saber desenvolver e se portar nesse sentido. Mas eu acredito que estas questões que eu as trarei aqui podem te ajudar de alguma forma. Eu nunca quis advogar para ninguém. Eu sempre quis ter o meu escritório, advogar por mim, só que inicialmente é muito complicado. Talvez você queira, por exemplo, ingressar em algum escritório. Aqui no meu escritório, por exemplo, eu tenho advogados que trabalham comigo e estão super satisfeitos e nós trabalhamos da melhor forma possível para que eles fiquem satisfeitos. Não tem problema nenhum em relação a isso. Mas eu sempre quis atuar com o meu escritório, desenvolvendo uma série de coisas. No início tentei parcerias, sociedades, não deu certo e muitas vezes eu pensava assim, como é que as coisas vão acontecer? Então, você sabe que eu sou criminalista, mas no início, quando eu não era conhecido, eu tinha que fazer tudo, inclusive algumas coisas ali do direito civil, direito do consumidor, e eu tinha que naquele momento, fazer desta forma. Mas uma coisa que me ajudou muito a trabalhar e me tornar conhecido como criminalista foi justamente fazer networking. Não dentro da própria OAB, porque ali está todo mundo é advogado. É importante também participar das comissões e tal, mas eu tinha que ser visto em outro lugar, fora. E aí, naquele momento, eu comecei a fazer parte de algumas associações fora do direito, condomínios, para você ter uma ideia, para me fazer ser conhecido. E aquilo, naquele momento, deu certo, porque as pessoas começaram a me identificar não como um criminalista, eu ainda estava começando, mas como um advogado e fazendo os contatos. Esse foi o primeiro ponto que deu muito certo. O segundo ponto foi fazer parcerias com outros advogados. Veja, não é uma sociedade, eu não fiz sociedade com advogados.
Eu até fiz na época que não deu certo. Eu fiz 3 sociedades que não deram certo, só depois que começou a engrenar. Mas eu fazia parcerias, fazia trocas com advogados mais renomados do que eu. Quer dizer, eu não tinha nome nenhum na época, mas eu ia ali com toda humildade, pedir para fazer parceria e as coisas aconteciam. E foi ali que alguns casos de direito penal começaram a acontecer. Então é importante fazer parcerias em relação a algumas atividades. Terceira característica: a despeito de no início eu ter de fazer tudo, eu sabia o que eu queria para a minha carreira jurídica. Qual era a minha carreira? Ser criminalista. Naquele momento inicial, eu ainda não tinha notoriedade. Então, eu tinha que ganhar dinheiro, eu tinha que fazer alguma coisa, e aí eu tinha que pegar qualquer coisa. Mas nesse interregno, eu comecei a me posicionar frente às parcerias, frente aos networks, como um advogado criminalista. Depois isso começou a acontecer. Mas eu sabia o que eu queria. Eu vejo que tem muita gente que não sabe o que quer. Uma hora quer ser civilista, outra hora quer ser trabalhar no direito do trabalho, outra hora quer ser tributarista, outra hora quer ser criminalista. Não pode ser assim. Você tem que se posicionar no mercado. Você tem que, de fato, se identificar e se tornar um especialista. O que você quer? Então, eu sempre falo isso para os alunos. Você quer ser criminalista? Então, você tem que se posicionar como? Eu estava conversando com uma aluna agora recentemente, aluna que já é advogada, né? E ela ficou nessa dúvida. Eu falei, não, você tem que se posicionar, não é isso que você quer? Você não quer se tornar uma criminalista? Nesse sentido, você vai ser criminalista. Então, você tem que se posicionar no mercado como isso. Então, você tem que se colocar como. E por último, você tem que se especializar. Você tem que procurar fazer cursos da área. Tem muita gente que sai, por exemplo, da advocacia, da faculdade de Direito, e aí quer se tornar um criminalista, e acha que só com a faculdade de Direito vai se tornar um grande criminalista. Não vai. Não vai. Você tem que se tornar especialista. Você tem que procurar curso, por exemplo, aqui no IDPB, no Instituto de Direito Penal Brasileiro, nós temos um super curso, que é o curso de prática na advocacia criminal. Vou deixar até o link aqui embaixo para você ver depois, que vai te ajudar nos pormenores, nos detalhamentos, para você se tornar na prática, uma advogada criminalista, um advogado criminalista. Estava conversando também com uma aluna no mestrado, advogada também, e ela antes tinha feito uma pós-graduação em Direito Penal, não vou falar o local, evidentemente, por uma questão ética, mas que todo o assunto era teórico. Os professores ministravam muito bem, mas de forma teórica. E aí eu te pergunto, para que você quer teoria? Teoria você lê em casa e tal, você viu na faculdade, mas você precisa do supedâneo prático. Você precisa do pulo do gato. Por isso que você tem que se tornar um especialista, por isso você tem que estudar. Você tem que continuar trabalhando esses pormenores. Aqui no IDPB, como eu disse, nós temos todo esse aparato. E você não vai ficar vendo teoria, você vai ficar vendo prática. Tem um pouquinho de teoria, mas o básico, mas o foco, o enfoque principal é a prática. Eu julgo que, inicialmente, esses são os pontos, as estratégias para você que está começando. É claro que hoje nós temos as redes sociais também. Na minha época não tinha nada disso. Você se posicionar nas redes sociais. É claro, isso também é importante. Muito importante. Mas esses pontos que eu acabei de te falar podem te ajudar no teu início, que é tão desafiador. Vai dar vontade de desistir. Vai dar vontade de não continuar. Vai dar vontade de jogar para o alto. Vai dar vontade de pensar assim, por que eu não fiz concurso? Não que o concurso seja ruim, não é isso não. O concurso é ótimo para quem quer. Mas quando você se posiciona na advocacia, quando você tem essa estabilidade do seu nome, o céu é o limite. Pode ter certeza disso. Então, não desista. Pensa sobre esses pontos. Se você quiser bater um papo comigo, manda uma mensagem no direct, lá no meu perfil do Instagram, que aí eu te mando uma mensagem de voz e nós conversamos. E pode ter certeza, eu respondo sim. É porque aqui é uma aula gravada, né? Um vídeo gravado. Mas se estivéssemos com os meus alunos,
certamente, os meus alunos de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, certamente eles confirmariam isso que eu acabei de dizer e diriam, não, professor Ulisses, a despeito de toda a falta de tempo, ele nos responde sim, e está sempre disposto a ajudar. Pensa sobre isso, vê lá o link, lá embaixo, aqui na descrição, ó, do curso de prática na advocacia criminal, lá no IDPB, no Instituto de Direito Penal Brasileiro. O meu Instagram está aqui embaixo. Se quiser bater um papo comigo, fala lá e me manda um direct. Fica com Deus. Excelente dia. Beijo muito grande. Até o próximo vídeo. E nunca se esqueça. Avante. Sempre.